Prontinho, gravando. Obrigada. Bom, então vamos lá, boa noite, Ana, que bom ter você aqui hoje, né, Zenaide e Alex. Vamos iniciar aqui fazendo a nossa oração. Hoje, em especial, um pedido para a Ana e para a Bárbara, que as nossas orações possam envolvê-las, pois Bárbara está passando novamente por um momento difícil de ideação suicida. Senhor, Mestre amado, sabemos quão difícil são algumas provas em nossas vidas. Que o Senhor e a espiritualidade possa envolver tanto a Ana quanto a Bárbara, fazendo com que tenham forças e amparo para passar por essa situação. Que elas possam sentir a sua mão sobre elas, trazendo-lhe a paz que tanto necessitam em seus corações. São tantos, ó Pai, que passam por atribulações, que não entendem o motivo, às vezes, de tantas penas, de tantas provas, de tantas dificuldades. Que possamos, ó Pai, sempre ter a clareza de pedir ajuda quando precisarmos, de buscarmos através de orações o seu conforto, e entendermos sem julgamento que tudo o que passamos é para nossa evolução e aprendizado. Obrigado, ó Pai, por mais esse dia, por mais essa aula, que tudo transcorra na maior tranquilidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Oi, Gilvan, conseguiu achar de tantos links, o link certo? Oi, boa noite, vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, que legal. Consegui, entrei nos dois aqui, falei, acho que eles estão na oração, né? Não consigo entrar, acho que ia ter que esperar autorizar, né? A gente fugiu. Eu falei, cadê todo mundo? Falei, só falta agora. Semana passada eu já pisei na bola, agora hoje não consegui entrar na aula. Aí falar, você não tá querendo participar mais do curso. Então. Teve um trololó aí, mas a gente resolveu, né? Essas coisas de internet. Tá bom, é isso. Vocês estão vendo minha apresentação? Sim, estamos. Então tá bom. Dando sequência na última aula, hoje porque é só para lembrar, Ana e Gilvan, que estão reiniciando hoje após as férias. No semestre passado, nós trabalhamos muito as leis divinas naturais, né? A gente veio numa sequência das leis divinas naturais, depois uma aula sobre o sede perfeito, sobre a questão da perfeição moral, e agora, na última aula, a gente falou sobre penas e gozos terrenos, né? Então, enquanto encarnados, quais seriam as nossas, entre aspas, dificuldades e quais seriam os nossos ganhos, né? E aí, hoje, a gente vai falar penas e gozos futuros. Porque já que somos espíritos eternos, a gente também tem que pensar o que seria esse futuro. E aí, a primeira parte do que a gente vai conversar é sobre o nada. Se eu falar para vocês, não pensem em nada. Não quero que vocês pensem em nada. Vocês conseguem? Imagina, a cabeça já tá tão cheia. Parece que é aí que eu penso mais. Parece que é aí que a gente pensa mais, não é? Uhum.
E é isso que começa a provocação da aula hoje, porque ela vai falar sobre também essa questão do materialismo, o nada, a vida futura. Então, o que começa a falar, né? Por que o nada, a vida futura? Porque para quem é materialista, quando a pessoa morre, é como se não tivesse nada depois. Então, quem acredita nessa ideia, acha que você viveu a sua vida, né? E quando você morrer, vai acabar tudo, não vai ter nada depois. Só que a doutrina espírita traz exatamente o contrário. Que aqui, até nessa última pergunta, ele fala: por que o homem repele instintivamente o nada? Porque o nada não existe. Então, o que ele começa a falar para a gente, né? Aqui nessa primeira parte. Sobre esse materialismo, que ele disse a chaga da sociedade, né? Por quê? Porque tira a esperança e apresenta um destino de todo ser humano que é o fim. Então, materialismo, se você nasceu rico, você é rico, se você nasceu pobre, você é pobre, não tem porquê. Se você morreu disso ou morreu daquilo, depois não é o fim, não tem. Então, não tem sentido tudo que a pessoa vive. Só que o próprio Espiritismo traz que não tem ideia mais desesperadora do que essa, dessa finitude, dessa própria destruição. É como se a gente já tivesse uma lógica dentro da gente embutida, e aí a gente entende que faz parte até dessa questão do nosso espírito, das leis divinas, de todo esse funcionamento nosso, que nos traz essa certeza. Mesmo que a gente não seja espírita, a maioria das pessoas, tirando essas que são extremamente materialistas e céticas, a maioria das pessoas não acredita nesse fim. Porque senão traz desesperança. Então, por exemplo, a gente perde lá nossa mãe, nosso pai, ou alguém que a gente ama muito, e ali vai ser o fim. Quer dizer, eu nunca mais vou encontrar com aquele espírito. Então, isso traz um movimento contrário à fé e à esperança. E aí ele fala: põe em xeque tudo aquilo que o ser humano construiu dentro de si mesmo durante a sua existência. Todas as suas transformações, os sacrifícios, suas afeições, suas conquistas. Então, para que eu estudei tanto? Só realmente para ter um bom trabalho, ter minha casa e meu carro? Para que eu me esforcei tanto para ser uma pessoa melhor? Então, tudo isso fala, né? O Kardec reforça nesse sentido que não seria justo. Até a lei da justiça, ela não seria justa se a gente acreditasse nisso, tá? Vou passar aqui. Por ser o futuro uma incógnita para o homem, no livro Céu e Inferno, capítulo 1, item 1, ele retoma o assunto. Gente, o Céu e o Inferno, ele traz bastante essas questões, tá? Quem quiser fazer essa leitura desse capítulo, ele trabalha muito essa questão de futuro, né? De provas futuras que você vive hoje, enfim. Que necessidades teríamos de esforçarmos para sermos melhores, de nos constrangermos na repressão das paixões, de nos fatigarmos no aprimoramento do espírito, se tudo isso não iremos colher nenhum fruto? E aí o codificador vai além, expressando que a ideia do nada tem alguma coisa que repugna a razão, quer dizer, não é racional isso. E ela vai de encontro às aspirações humanas de justiça e de felicidade. Além do mais, o espírito, ao reencarnar por diversas vezes, dentro da sua marcha do progresso, traz em si uma vaga lembrança que se transforma num pressentimento, mais ou menos forte, dependendo do estado evolutivo do espírito da vida material, vida espiritual. Lembra que a gente já conversou até muitas vezes sobre isso? Que a gente traz até antipatias ou simpatias gratuitas,
por que que aquele espírito, aquela pessoa me é tão antipática? Ela não fez nada para mim, mas, tipo, eu não gosto dela. Ou outras que você encontrou e já teve uma aproximação, uma união super grande e não justificada, porque você também não conhece aquela pessoa a fundo. Então, tudo isso já são coisas que vêm, parte por afinidade realmente do nosso campo vibracional, mas parte porque a gente já reencarnou com aquela pessoa em algum momento. Não necessariamente na última reencarnação, pode ter pulado outras, mas, no fundo, vamos pensar se a gente é espírito imortal, quantas reencarnações nós já tivemos e por quantas pessoas, né, outros espíritos nós já convivemos ao longo aí de sei lá quantas mil encarnações? Então, a gente tem que ir pensando nisso também, tá? Essa aula tá bem simplesinha, viu? Ela não tem tanto conteúdo, mas ela tem bastante reflexões. A esse pressentimento, geralmente se manifesta quando da aproximação da morte, onde a criatura, por mais reticente que seja diante da expectativa do futuro, pergunta a si mesmo o que vai ser dele, e sem o querer, espera. Tem um livro, dois, que eu li, super interessante. Depois, até se vocês tiverem interesse, eu passo para vocês, que é de uma médica, eu não sei se eu já comentei com vocês. Uma médica que ela é intensivista e trabalha com cuidados paliativos. Então, cuidados paliativos é aquela pessoa que já vai morrer, não tem nada mais que a medicina possa fazer, e ela decide optar por não fazer tratamentos tão invasivos, mas apenas de controle de dor, de manutenção dos seus fluxos vitais, ou seja, fazer o mínimo para que ela consiga finalizar esse seu período de encarnação com dignidade. Então, normalmente, quem entra em cuidados paliativos nem fica mais no hospital. Ficam, às vezes, em clínicas especializadas em cuidados paliativos, e lá ela vai receber todo o tratamento. E essa médica, ela foi contando histórias dessas pessoas que estavam na iminência da morte. Já sabiam que elas iam lá esperar o dia de morrer. E ela vai narrando tudo que ela presenciou, mesmo ela não se, em nenhum momento ela falou que ela era espírita, mas sim tinha uma forte crença nessa espiritualidade maior, de que algo haveria após, né? Então ela vai contando os casos, e aí eu só estou falando isso por quê? Porque as pessoas, quando entram nesse momento, elas começam, mesmo quem é muito materialista, a falar, mas e agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Tudo vai acabar? Quer dizer, vai tudo evaporar? Então, já traz essas inquietudes na nossa alma, mesmo para quem não acredita em algo superior, tá? Então, esse exemplo é bem interessante para saber como que a situação de morte ou quase morte também modifica a visão que as pessoas têm. E aí, o kardecismo, a espiritualidade, traz, né, que a vida futura implica a conservação da nossa individualidade depois da morte. Isso a gente já sabe, o espírito, ele conserva a sua individualidade. Então, mesmo depois que a gente morre, desencarna, né, tudo que é o nosso eu, ele vai permanecer. Tanto que a gente fala, se você desencarnou também numa situação de raiva, numa situação de mágoa, numa situação, você vai levar isso para depois. Se você desencarnou e você é um mau caráter, você vai continuar sendo um espírito mau caráter. Se você desencarnou e você é alguém que trabalha no bem, ou está tentando lá domar suas imperfeições, como tanto é dito, você lá do outro lado do espírito vai ser também exatamente igual. Então, a única coisa que vai acontecer, que eu falo, é que a gente vai tirar essa roupa, a gente vai tirar essa roupagem, e o resto a gente permanece igual. Então, a vida futura, que é a vida espiritual, é com efeito verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte se comparada ao esplendor da atividade a outra. Aí.
O Mestre Jesus enaltece a importância da vida futura ao dizer a Pilatos: meu reino não é desse mundo. Evangelho de João 18:33, 16 e 37. Como cada ensinamento vem a seu tempo, assim como Moisés não podia revelar as coisas espirituais a um povo pastoril, arraigado às coisas materiais, Jesus só pôde confirmar o seu ensinamento ao estado dos homens da sua época, a fim de não lhes ofuscar a compreensão. Então, quando ele falava, meu reino não é desse mundo, o povo não estava preparado ainda para escutar ou entender, compreender o que a doutrina espírita viria trazer 1.800 anos depois. A gente tem que entender, gente, que tudo isso, né, tem essa sua progressão, que também isso já foi falado. E aí agora a gente tem que pensar cada vez mais sobre isso, principalmente porque Kardec já vai fazer, acho que daqui 25 anos, faz 200 anos, então 175 anos já, mais ou menos, de publicação das obras. Então, de lá para cá, também muita coisa mudou. Muito entendimento já mudou a respeito do que era visto e vivido naquela época. Então, coube o Espiritismo? Mudou? Não, né? Mudou. Coube, então, ao Espiritismo a tarefa de completar os ensinamentos do Cristo, surgido numa época em que a razão despertava na humanidade. E pôde demonstrar que a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. Então, quando os espíritos conseguiram se manifestar, eles conseguiram trazer todo esse repertório sobre o que acontece no mundo espiritual, então essa vida futura, ela não deixou de ser assim, tipo uma suposição. Ah, eu acho que pode acontecer isso, eu acho que pode acontecer aquilo. Não, já estava falado e explicado que essa vida futura existe e que somos espíritos imortais, tá bom? E como isso nessa manifestação aí dos espíritos. Trazendo descrições particularizadas dos seus estados, sejam eles felizes ou infelizes, nos proporcionando relacionar aos atos praticados e suas consequências. Então, os espíritos trouxeram essas descrições, e de uma forma minuciosa, tanto dos que eram felizes, para a gente também ter uma referência, assim como os infelizes. E tudo nisso com essa questão das consequências. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles examinam a vida terrestre. Então, quanto mais conhecimento a gente tem a respeito da existência dessa vida futura, mais a gente tem uma fé da gente conseguir olhar para a vida que a gente está aqui enquanto encarnado e tentar refazer ela, tentar, não refazer ela, mas tentar escolher caminhos melhores para ela. Porque a gente sabe que o que a gente está vivendo hoje é melhor do que a gente já viveu em outras encarnações, mas ainda é pior do que as próximas que a gente vai viver. Então, a gente tem que pensar que a gente hoje, a gente brinca, né? A gente fala, a gente está na melhor encarnação nossa até hoje. Então, vamos aproveitar, né? Que essa é a minha melhor encarnação em relação às anteriores que eu vivi. E aí, com isso, o lado material deixa de ser o objetivo maior da existência. Quando a gente fala objetivo maior, não quer dizer, novamente, que o lado material não é importante, porque está todo mundo aí na sua casinha, com a sua comida, né? Com o seu bem-estar. Então, o lado material, e a gente já viu também aula sobre isso, ele é importante. Mas ele não pode ser o objetivo maior da existência. Tanto que isso é altamente percebido em muitas pessoas que têm uma aquisição econômica muito grande e se sentem vazias. Se sentem vazias por quê? Porque todo o foco e olhar foi para isso.
Só que dentro da alma delas, isso de fato não ressoa. E aí dá esse vazio. Então, vou brincar. Sim, né, principalmente mulher, precisa de uma bolsa para carregar as coisas? Precisa. Mas eu preciso comprar uma bolsa que custa 30 mil reais? Com tanta gente passando fome? É isso. É isso que a gente tem que mediar e meditar. Tudo bem até aqui, gente? Sim? Surge a necessidade e a importância dos bens espirituais, da busca pelas virtudes, da mudança de hábitos, da eliminação de vícios e defeitos. As relações humanas tornam-se valorizadas. É nessa mudança de ponto de vista por parte da humanidade, que é o somatório do trabalho de cada um, que faremos com que o planeta torne-se também o reino de Deus, de Jesus. Então, pensando que é o somatório do trabalho de cada um. Eu gosto muito da imagem quando a gente joga uma pedra num lago tranquilo. Sabe aquele lago que está o espelho? E aí você joga uma pedra lá. Aí vai formando aqueles círculos, né? E vai formando aquilo. Nós somos isso. A gente não consegue dimensionar o impacto que as nossas ações e pensamentos vão causando nesse todo. E essa humanidade, vamos pensar que é o círculo maior de quando eu joguei a pedra no lago, é onde pode ser que alcance a minha ação e o meu pensamento, até todos, né? Peraí, deixa eu mudar aqui, tem que mudar por outro. Trouxe uma tabela para vocês, que eu peguei de uma outra apresentação, inclusive, que eu achei muito interessante. A gente confunde muito e fala, às vezes, sobre causa e efeito e ação e reação, né? Ação e reação, a gente tem que lembrar que são fenômenos mais físicos ligados à materialidade. Por exemplo, eu bati no copo, o copo virou e derrubou água. Isso é uma lei, realmente, de causa e efeito. Não, desculpa, de ação e reação. E aí o que a gente entende diferente? Por exemplo, aqui fala, lei de causa e efeito, exemplo prático da lei de ação e reação. Só que a lei de ação e reação não é a de causa e efeito. Então vamos pensar, a natureza da lei de ação e reação, ela é binária, ou seja, ela vai de um ponto até outro ponto. A de causa e efeito, ela é não binária. Por quê? Eu causei alguma coisa e o efeito dela, vamos pensar naquelas ondinhas do lago. Não é uma relação direta. A característica, uma é uma lei física e a outra, olha que bacana, a lei de causa e efeito é uma lei moral. Então, não necessariamente será algo ligado somente ao físico. O processo, a lei, uma é não complexa, né, de ação e reação, essa que eu derrubei o copo não é complexo. Aconteceu, tá. A outra já é complexa. Vamos supor que eu matei alguém nessa vida. Quer dizer, matei alguém há 300 anos atrás. Foi uma lei de causa e efeito. Eu fui lá, atirei, a pessoa morreu. Só que foi muito mais do que isso. Por quê? Porque depois desses 300 anos, pode ser que eu tenha evoluído e tentado me redimir da minha ação, e aquela pessoa que levou o tiro foi seguindo outro caminho e virou, por exemplo, um obsessor que me encontrou 300 anos depois. Então, vocês conseguem entender que não é linear? Que não é aconteceu isso, resolveu isso?
Num dos livros, eu acho que cita também, não lembro de qual, é da reencarnação de Segismundo. O que ele viveu, né? Que ele queria a noiva do melhor amigo dele, e aí ele resolveu matar esse amigo para poder ficar com a noiva, e aí gerou todo aquele processo não esperado, porque a atitude dele era ficar com a mulher que ele amava. Então, a gente tem que entender que o processo de lei de causa e efeito, realmente ele é muito complexo, porque ele, pensa naquela coisinha de dominó, quando você põe uma pecinha atrás da outra, você empurra a primeira, só que você vai derrubar toda aquela fileira de dominó. Então, não é só um com o outro, ele envolve tudo isso. A predictabilidade, a previsibilidade, na verdade. Na ação e reação, ele é determinado. Bati no copo, ele derrubou, a água caiu. É previsível que a água ia cair. Mas, na lei de causa e efeito, ela é variável. Por exemplo, eu atirei na pessoa, mas eu não sei qual vai ser a reação dela. Falando em termos de espírito. O corpo pode ser que morra, mas em termos de espírito. Dependência do tempo. Ação e reação imediata. Caiu, o copo virou, acabou. A lei de causa e efeito é variável. Eu posso causar algo, fazer algo, que o efeito eu venha a sentir depois de 300 anos. Então, eu achei muito legal essa tabela para a gente separar, né, o que é ação e reação, o que é causa e efeito. Aí, os fatores de dependência. Não é limitado, por exemplo, o copo caiu, então a dependência é a minha mão no copo, mas numa lei de causa e efeito, as dependências, as intercorrências podem ser muitas. E aplicabilidade. Então, ação e reação em corpos, objetos dentro de certas condições e no mundo material no planeta Terra, então no físico. Na de causa e efeito, a aplicabilidade são nas relações intrapessoais, interpessoais, em ambos os mundos, não só na Terra, como possivelmente no universo como um todo. Então, olha como é muito mais complexo. Então, por isso, é que a gente sempre tem que pensar, primeiramente, não julgar. Porque se é tudo variável e complexo, eu não sei o que aquela pessoa está passando naquele momento. Eu não sei o que aquela pessoa viveu no seu passado, não no seu passado só de agora, mas no seu passado de outras vidas. Eu não sei quais as más tendências dela, por exemplo, aquilo que aquele espírito ainda não conseguiu dominar. Então, como que eu vou julgar? Então, a gente sempre tem que pensar nisso quando nós sofremos algum tipo de viés causado por alguém, como que a gente vai reagir em frente a isso? Qual vai ser o efeito sobre nós? Aí, aqui, para finalizar esse quadro, então, eu pus criador, né? Mas, na verdade, foi quem organizou aquele estudo. Então, um é o de Newton, Isaac Newton, físico, e o outro, inteligência suprema, revelada pela doutrina espírita. Então, é todo esse trabalho. Eu vou falar com vocês algo que aconteceu hoje e que eu percebi, aí depois quando eu fui estudar a aula de tarde, eu falei, meu Deus, o que é tudo isso? Hoje não sei se chegou aí a vocês a morte de um ciclista no Parque do Povo, que foi, enfim, assaltado, latrocínio, e o motoqueiro parou, simplesmente atirou nele, ele não reagiu, foi tudo muito rápido, ele não teve nem tempo de reação para levar o celular dele, e ele acabou falecendo. Eu, como pedalo, e essa notícia bombardeou em todos os grupos que eu frequento de ciclismo, todos. Todo mundo indignado, porque realmente é algo que te choca, de forma gratuita que o ladrão chegou lá, simplesmente atirou a queima-roupa, o cara caiu, ele foi lá e catou o celular, subiu na moto e foi embora. Então, não teve nem reação, né, de falar que a outra pessoa reagiu. E aí, sabe, quando vai te bombardeando, as pessoas destilando ódio, que onde já se viu e não sei o quê, nananã, nananã.
E quando eu fui perceber, eu de tarde, eu estava sem energia nenhuma. Eu tive até que, tipo, dar uma deitada, porque eu estava com um sono, assim, um peso. Eu falei, gente, eu não fiz nada hoje, só fiquei trabalhando no computador. E aí eu fui entender. Quando eu comecei a ler, eu falei, é isso. Nessa lei de causa e efeito, você vai absorvendo muitos momentos do dia dos outros e que aquilo de fato não te pertence. Até aquelas fases, tem que matar esses bandidos, que a bandidagem, sabe, aqueles pensamentos, aí aquelas coisas políticas, faz isso, sei o quê, porque no governo, blá, blá, blá. Era tanto ódio deste lado que eu falei assim, não, eu preciso parar, preciso fazer uma limpeza energética em mim, né? Fiz as orações, até bocejei um monte, mas aí eu fiquei pensando nessa lei de causa e efeito. O quanto nessas relações interpessoais, né, um fato, que foi a morte do ciclista, impactou toda uma comunidade ciclística do Brasil inteiro. E aí a gente fica pensando que esse é um caso. Aí a discussão que eu quero trazer, a reflexão, é o quantos casos a gente não é bombardeado diariamente no nosso universo, assim, nosso universo interpessoal. E o quanto a gente tem que realmente cuidar para que esses efeitos da pedra jogada no lago, no caso de coisas negativas, não cheguem até nós, ou que a gente saiba cuidar e fazer essa reflexão e entender quais os motivos do que a gente estava se sentindo daquela forma. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, se alguém gostaria de falar alguma coisa. Quantos de vocês já não se perceberam, às vezes, em situações assim? Às vezes, briga de família, você vai lá almoçar e começa aquela brigaiada e você sai mal de lá, você sai, né, chateado, na verdade, porque você não gostaria que nada daquilo tivesse acontecendo. Então, tudo isso são exemplos de que nós estamos realmente nesse mundo de provas e expiações e que o tempo todo nós estaremos à prova, mesmo que nós não tenhamos uma prova específica. Mas, por exemplo, hoje eu me coloquei à prova. Por quê? Porque eu poderia estar também destilando ódio, eu poderia estar também fazendo todo esse trabalho. Deixa eu ligar o ventilador aqui que eu estou com calor já. Realizando essa propagação desse ódio, ou eu vou falar assim, gente, não, eu não vou julgar. Eu não vou entrar nessa onda. Eu não vou julgar o ladrão. Não vou julgar o ciclista. Porque cada um vai ter a sua pena ou o seu gozo. E é sobre isso que a gente está falando hoje. E aí, aqui continuando, né? Assim como a justiça é um sentimento inato ao ser humano, o pressentimento de haver penas e recompensas futuras estão presentes em todos os povos, em todos os tempos. Só que durante muito tempo, essa recompensa futura, ela foi vendida, entre aspas, de uma forma não real. E a gente tem que pensar de acordo com o entendimento daquela população. Então, pensar em quantos sacrifícios eram feitos, né? Que você tinha que lá, os egípcios, matar não sei quantos cordeiros de acordo lá com o seu pecado. Você tinha que construir catedrais de ouro e os reis serem enterrados dentro da catedral para eles poderem ter um lugarzinho no céu. Mais recentemente, você tem que, entre aspas, pagar o dízimo em algumas religiões para você ter o seu lugarzinho no céu. Então, sempre as pessoas acham, a maioria delas, sempre tem esse pensamento de recompensa futura. Só que o Espiritismo, ele veio trazer a verdade, a verdadeira recompensa futura. Que é quanto menos débitos você contrair hoje, melhor será o seu futuro. E é simples assim.
A ideia de um Criador justo e bom, como bem nos ensinou o Mestre Jesus, nos faz vislumbrar a necessidade da reparação por parte daqueles que ainda praticam o mal e dos gozos aos que estão no caminho do bem. Bem-aventurados os que têm direito do usufruto do livre arbítrio e o dever de sermos responsáveis por fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, quando a gente pensa fome e sede de justiça, não é eu ir lá e matar o bandido, eu ir com as minhas próprias mãos e achar que eu estou fazendo justiça. Deixa eu ver aqui um minutinho. Não é esse tipo de justiça. É ser justo. Se eu plantei maçã, eu vou colher maçã. Se eu plantei o bem, eu vou colher o bem. Isso é ser justo. É essa justiça que Jesus fala. Deixa eu mudar aqui, peraí. Vocês estão tão quietinhos hoje. Muito quietinhos. Nada mais lógico e justo de ser o espírito a própria causa de seus sofrimentos ou de sua felicidade. Deus nos dá os elos aos nossos atos. Então, ele nos dá os elos no sentido que tudo está sendo interligado. O homem suporta sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha consequência. Mas é imperioso lembrar que o Pai é sempre misericordioso, e as penas pelas faltas cometidas sempre serão temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação do mal praticado. Então, isso é importante a gente pensar. Lembra que eu falei que tudo é complexo lá naquela tabelinha? As consequências também. Então, primeiro que não há mal que perdure para sempre, mas olha essa frase, né, que eu grifei aqui, que essas faltas, elas sempre serão temporárias, mas o tempo da falta que eu cometi vai ser menor ou maior a consequência de acordo com o meu arrependimento e a reparação do mal praticado. Aí tem até uma historinha lá de um livro espírita, que é a história de um mordomo que dirigia lá o carro de uma família, né? E ele era uma pessoa extremamente boa, generosa, ajudava todo mundo, super bonzinha, papapá, tatatá, espírita, até que um dia ele sofreu um acidente e meio que a mão dele, o braço dele foi moído e ele teve que fazer a amputação de um dedo, a mão direita. E aí, os patrões dele lá falaram para ele, falou assim, nossa, se você que acredita no seu Deus tão justo, foi fazer isso, deixar isso acontecer com você e não sei o quê. E aí, quando ele vai à casa espírita, uma das pessoas lá, acho que era um médium, enfim, e ele estava resignado, ele não estava contrariado com o que tinha acontecido com ele, né? E aí a pessoa fala para ele, conta para ele que numa outra vida ele era lá fazendeiro e um escravo que não estava meio que querendo trabalhar, ele obrigou o escravo a colocar o braço no moedor de cana, sabe aquele moedor de cana? E fez com que todo o braço daquela pessoa fosse moído e teve que amputar o braço todo. E aí o espírito lá, o mentor, ele fala, olha, você se colocou essa prova que num determinado momento da sua vida, você iria passar pela mesma situação que você praticou a alguém em outra vida, a essa pessoa. Só que pelos seus atos caridosos e principalmente pelo seu arrependimento, pela sua consciência, você querendo reparar esse mal praticando o bem, você ia passar por uma situação parecida, mas você não precisava mais amputar o seu braço. Você só teve a amputação de um dedo. Então a gente tem que entender com essa história é que sempre tudo é justo. E sim,
provavelmente praticamos muito mal em nossas vidas passadas. Mas hoje nós já estamos no caminho do bem, nós já estamos com condições e consciência de sermos pessoas melhores. Provavelmente já nós nos arrependemos de muitos males que nós causamos e continuamos nos arrependendo. Hoje a visão que a gente tem enquanto adultos é muito diferente quando a gente tinha 20 e poucos anos. A gente fala, nossa, eu teria feito diferente tantas coisas na minha vida, mas não, faz parte desse amadurecimento. Então, só para enaltecer dessa lei de causa e efeito, que nada, tudo é tão simples. Não é olho por olho, dente por dente. Não é mais a lei de Talião. Não é mais. Ela não existe. Quer dizer, se eu tirei o braço de alguém, eu vou perder o braço. Não. Vai depender disso, desses estágios. O quanto eu me arrependi, o quanto eu tive consciência do meu ato e o quanto eu pretendo reparar. Isso vai diminuir, muitas vezes, a consequência de algo que eu causei. Oi, Carla. Oi, pode falar. Você acredita que eu ia te perguntar isso? O que você ia perguntar? Isso que você acabou de falar. Então, a gente tá, assim... Não, que eu fiquei pensando. Há 300 anos atrás, se você fez alguma coisa, eu fiquei pensando. E, então, como a gente não pode lembrar, né? O que foi feito, né? Mas vai acontecendo. Eu falei, mas o que eu fiz há 300 anos atrás? Mas se eu fiz, né, coisa ruim, agora se eu estou praticando coisas boas, aí a minha pena vai ser menor. Você vai Bem legal. amenizando. É, Você vai amenizando. gostei. Cara, e outra coisa que eu ia perguntar, você estava falando, quando você, assim, que você falou, a gente realmente já conversamos sobre isso. Quando você vê alguém que você fala, gente, essa pessoa eu acho que conheço. E tem pessoas que você fala, não desce, por qual motivo? Aí eu queria, assim, uma ideia sua, o que a gente faz agora nessa vida quando a gente encontra alguém assim? E você Quando tem que a gente conviver. tem antipatia gratuita por alguém, Isso, e você tem que conviver, porque eu sei que é um aprendizado, mas é difícil, né? o que muito que a doutrina traz, em vários momentos, quando a gente fala de amar os nossos inimigos, amar os nossos inimigos não é trazê-los para dentro da nossa casa e fingir que não é nosso inimigo. Mas o que ele fala é que a gente deve sempre tratá-los com respeito. Então, quando a gente pensa que tem alguém antipático, que a gente não gosta, nos dá aquele, igual o gato quando fica eriçado, a primeira coisa é a gente tentar entender o porquê que a gente não gosta. O que naquela pessoa te incomoda tanto? O quê? E às vezes pode ser uma coisa boba, o jeito dela falar, o jeito da pessoa se manifestar. Isso são coisas visíveis que às vezes podem nos incomodar. Mas, em hipótese alguma, a gente pode ser desrespeitoso com aquela pessoa. Então, é você tratar bem, você tratar com cordialidade, mas ela não precisa ser sua melhor amiga. Você não precisa ter aquele vínculo afetivo de confiança que você pode contar tudo da sua vida para ela. É tratar bem se alguém da sua família. Mas ela é minha prima, ela é minha tia. Você vai tratar bem a sua tia, você não vai menosprezá-la nos encontros familiares, mas você vai, aquele famoso, vai ficar na sua. Aí é o jeito que você vai estar lidando com essas questões. E lógico, a gente sempre tenta, algumas vezes, tentar trazer aquela pessoa para perto, né, da gente. Então, se é uma pessoa muito amarga, muito dura, a gente tentar trazer um pouco mais de leveza naquela relação. Que às vezes é uma atitude nossa que vai fazer, tipo, um furinho naquela armadura para entrar um pouquinho de luz dentro daquele coração que está endurecido. Então, a gente pode fazer esse movimento de tentar se aproximar, mesmo a revelia das nossas sensações, mas, acima de tudo, é respeitar aquela pessoa, porque senão a gente vai estar agindo na mesma vibração que ela, tá? Assim Legal. como pode ser pessoas que têm antipatia por nós.
É, Aí você sim. fala, nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão generosa. Mas olha aí como você também é vaidosa e orgulhosa, achando que todos têm que te amar. Não tem. Pode ser que tenha gente que tenha antipatia por mim, por vocês, e tá tudo bem, Sim. né? Então, Carlinha, agora eu preciso rezar bastante, porque isso está acontecendo com a minha filha, menina. Tipo, ela tem 23 anos, eu já tive essa idade, como você acabou de falar. Nós já fomos mais novos, a gente achava que um monte de coisa era besteira. Hoje a gente vê que não é. E isso que se você acabou de falar, por todos os aprendizados que eu estou tendo na vida, eu já faço isso já. Eu tento ver o outro lado da pessoa, eu tento me colocar no lugar dela, né? Ela tem alguma coisa, tipo assim, não se achar, mas falar, o problema é dela, não é meu. Mas Uhum. fazer de tudo para ajudá-lo, mas não vou sofrer com isso. Porque quando eu era mais jovem, eu sofria. Mas por quê? É isso que você falou. Eu sou tão legal, esses dias mesmo, uma conhecida falou, mas eu sou tão legal, mas às vezes eu sou ruimzinha também. Tipo assim, Então, mas sabe? é Eu isso que a tenho gente tem que entender, né, Zenaide? É os movimentos de cada um. Da sua filha, a gente pode aconselhar, mas a gente não pode viver por eles. Então, o que a isso. gente pode é falar, mas tem que deixar eles viverem, porque é só assim que eles vão aprender, né? É verdade. Tem que passar por isso, né, cara? Tem Como a que gente. passar, tem que fazer o aconselhamento, ó, filha, faz isso, isso, isso. Tem, ou É, pelo menos tenta fazer isso, 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 mas deixa a pessoa decidir, porque cada um tem um livre-arbítrio desde criança, é tá? verdade. É. Tá, obrigada, cara. Nada. Assim sendo, então, continuando, né, a intuição dos sofrimentos e dos gozos futuros se origina nas próprias experiências vivenciadas pelo espírito de encarnação em encarnação. Aqueles que buscam ofuscar tais sentimentos inatos, se mostrando céticos e endurecidos, demonstram que o orgulho ainda lhes domina, a ponto de impedir a manifestação da voz da consciência, que é a bússola que nos direciona à lei divina. Aí uma coisa bacana que eles trazem bastante aqui é essa pergunta que ele fala: a quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Então, esse é um movimento muito comum da gente fazer. A gente fala, porque fulano fez isso, porque ciclano não sei o quê, porque a minha vida é assim, E não, a gente não pode ficar acusando a sorte, porque senão a lei da justiça não seria justa. Então, nós somos causadores, então traz essa responsabilidade para a gente. Aí a intervenção de Deus nas penas e recompensas. Mudou para vocês? Mudou. É seguindo a lei divina que o espírito se aproxima do seu objetivo, que é a perfeição relativa, pois é o caminho de sua felicidade, lhe indicando o que deve e o que não deve fazer. A lei divina está escrita na nossa consciência, e quanto menos a ouvimos, mais nos afastamos dela, e, consequentemente, nos tornamos mais infelizes. Sendo assim, quando o homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele para lhe dizer, por exemplo, tu foste guloso e vou te punir, né? Não é assim que funciona. Mas ele traçou limites, que são as doenças, e frequentemente a morte é a consequência dos excessos. Então, eis a consequência. Então, Deus não está aqui para ficar julgando 8 bilhões já de encarnados e mais os tantos desencarnados que existem, e cuidando de cada um. Não, você comeu demais, então, de pena, eu vou te dar isso. Não é isso. Nós somos os responsáveis pelas nossas próprias consequências. Nós somos os causadores. E aí, também peguei um trechinho de uma outra apresentação sobre a lei de causa e efeito, que fala dos mecanismos de ação dessa lei. Então, se o erro cometido tem a sua causa ligada aos aspectos funcionais do organismo, por exemplo, suicídio, bebida, drogas,
O efeito corretivo, ou seja, a consequência, desencadeia-se de imediato, podendo ter continuidade após o desencarne, em razão de que, lesionando-se o corpo físico, lesiona-se o corpo espiritual, que é o perispírito. Então, quando a gente comete erros conosco mesmo, com o nosso corpo físico, o efeito é mais imediato. Ó, então você vai ter úlcera, que nem o André Luiz. Você continuar com os abusos, você vai ter úlcera e você vai desencarnar, é mais imediato. Mas, se o erro cometido tem sua causa ligada aos aspectos morais, o mecanismo corretivo é diferente e nem sempre se inicia de imediato. Em tais casos, o resgate é desencadeado a partir da percepção do erro cometido, estando relacionado com sua capacidade de compreender as leis universais, isto é, a sua evolução moral. Lembra que eu falei do outro, do arrependimento, da consciência? Então, conforme eu começo a perceber o meu erro cometido, e isso às vezes pode demorar 100 anos, 200 anos, 300 anos, aí sim, esse resgate vai começar a desencadear essa parte da evolução. E aí, durante os efeitos de uma ação perduram enquanto não terminar o impulso que o gerou. Então, aquele efeito vai continuar se o que começou está ainda existindo. Então, ele não vai terminar a consequência enquanto o impulso ele ainda é presente dentro de mim. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa e prepotente, meu espírito é assim. Aí eu venho aqui numa situação difícil, de miséria, e eu continuo orgulho e prepotente. Então, aquilo não vai ainda passar, porque eu ainda não acredito. E aí eu vou ter que reencarnar de novo, e reencarnar de novo, até que eu comece a ter consciência do que eu preciso melhorar. As ações boas fazem os efeitos negativos diminuírem ou até mesmo desaparecerem. Jesus afirmou que as ações benevolentes impedem os efeitos negativos. Então, tudo que eu vou fazendo de bem vai me colocando como se fosse uma poupança para o meu futuro. Muito lhe foi perdoado porque muito amou, mas a quem pouco se perdoa é porque pouco ama. A gente pensar nisso. Já está quase acabando. Eu estou passando bem do horário da aula. Talvez a gente atrase um pouquinho, tá, gente? Porque começou 15 minutos depois, tá bom? Natureza das penas e dos gozos futuros. Sendo o espírito um ser não material, as penas e os gozos futuros, ou seja, as consequências na vida espiritual dos atos praticados por esse, enquanto esteve encarnado, não são materiais. O que não quer dizer que tais consequências sejam menos sensíveis do que se estivesse na matéria. Então, quando a gente tem que pensar, falar que não é material, lembra que naquela tabelinha que são morais e que são baseados nas relações intrapessoais e interpessoais? Pode ser que a matéria facilite o cenário a qual eu vou ter que passar aquela prova. Então, o ambiente onde eu nasci, o país, tudo aquilo que eu vou viver. Mas lembrando que as consequências, elas vão ser menos sensíveis pensando na questão da matéria. A menos que aqueles casos de dano físico ao próprio corpo, que na outra reencarnação já nasce com aquela questão. Então, teve um dano no meu corpo, eu nasci com aquele prejuízo, com aquela consequência, devido ao que eu vivi em outras. Mas, de qualquer forma, aquele prejuízo no meu corpo físico é para melhorar o quê? O meu espírito e a minha moralidade. É só esse o objetivo. Não vai reconstituir a matéria. Não é pela matéria, não é o corpo que precisa ser reconstituído. É, de fato, o espírito e o perispírito. E aí fala que, muito pelo contrário, tais sensações são muito mais impressionáveis no plano espiritual. Então, tudo que eu fiz aqui, ou que eu sou, ou que eu causei, quando eu desencarno, é como se aumentasse a potência
fica muito mais impressionável. Então, muitos espíritos tomam a consciência de seus atos quando desencarnam, quando estão na erraticidade, e se sentem extremamente arrependidos pelo que fizeram. Coisas que aqui eles não tinham esse grau de consciência e de arrependimento. O Espiritismo nos ensina o verdadeiro céu, que é o estado de felicidade dos espíritos. Esse estado é proporcional à sua elevação e consiste em conhecer todas as coisas, não ter ódio nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem nenhuma das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Eles não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes do bem que fazem. A união dos espíritos que se simpatizam no bem, que formam as famílias espirituais, é uma fonte de felicidade. Entre os imperfeitos e os perfeitos, há uma infinidade de degraus. Estes últimos, ou seja, os espíritos puros, gozam da felicidade suprema, e os demais encontram-se a caminho. Com relação aos sofrimentos de além-túmulo, as tais penas, tão variáveis quanto as causas que os produziram, e proporcionais aos graus de inferioridade, assim como os gozos são para os graus de superioridade. Então, é a gente pensar nessa balança desse equilíbrio. Então, quanto maior o bem, maior será o meu gozo futuro. Quanto menor o bem, maior será aí ainda a minha pena, as quais eu vou ter que evoluir. Estão relacionados à inveja, ao desgosto, ao ciúme, à raiva, ao desespero de não ter atingido a felicidade, de não terem consigo satisfazer os seus prazeres, de não terem conseguido, foi um erro, satisfazer os seus prazeres, ao remorso que provoca por uma indefinível ansiedade moral. Tais torturas morais são 1000 vezes mais vivas do que aquelas suportadas na carne. Assim como há influências dos espíritos aos encarnados, há também influências aos desencarnados, que podem ser boas ou ruins, dependendo do grau de evolução do espírito. Então, a gente pensando que a gente joga a pedrinha aqui no lago, quando a gente está desencarnado, na erraticidade, é o mesmo processo. Ainda continuam existindo todas essas relações de causa e efeito no mundo espiritual. A gente pode continuar contraindo muitos débitos no plano espiritual. E aí aqui mostra, né, o desenho aí, né, obsediando esse outro que está bebendo. Então, quanto mais ações esses espíritos estiverem provocando que os outros cometam males, mais débitos eles também estão contraindo. Assim como, quanto mais os espíritos benevolentes continuam a fazer o bem por nós, mais gozos futuros eles terão, tá? Aí aqui para terminar essa parte. Para nos preservarmos dos acontecimentos futuros, é importante ter em mente que o espírito sofre por todo o mal que faz, ou do qual foi a causa voluntária, por todo o bem que poderia fazer e não fez, e por todo o mal que resulta do bem que ele não fez. O que é o bem e que é o bem que assegura a felicidade futura, o que independe da crença e sim da prática, pois o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. Então, a gente pensando sobre essa questão penas e gozos futuros, são tantas coisas, mas eu acho que aquela tabela, ela ficou muito bem sintetizada em relação à complexidade das coisas. E a gente se perceber nesse mundo que é de provas, o quanto realmente esse social, né, que a gente vive no nosso dia a dia, o quanto pode nos impactar positivo ou negativamente. Então, acho que é isso que a gente tem que cuidar, eu acho que é essa a mensagem maior da aula de hoje. A gente pensar em futuro de outras vidas é difícil, né?
Principalmente porque a gente está matando aqui um leão por dia. Quanto mais eu pensar o que eu vou ser quando eu crescer, espiritualmente falando. Mas, assim, a gente tentar no dia a dia se perceber nesse ambiente. Eu acho que isso é mais importante. Como que a gente encaminha as nossas questões no nosso dia a dia. Tá bom? Gostariam de falar alguma coisa? Em algumas partes lembra o filme lá, O Nosso Lar, né? Do André Luiz, quando ele chega lá no umbral, né? E aí ele fica com aquela culpa de ter, né, procurado outras mulheres, né? Ele tem toda fase que ele tem mas aí depois ele tem a fase do arrependimento, né? Que aí ele começa a se preparar, né? O espírito começa a se preparar, né? E aí tem todo aquele julgamento. Eu lembrei agora dessa passagem do filme lá, né? Sim. Eu acho que o Nosso Lar, o André Luiz, ele traz muito esse percurso de arrependimento e de reparação, né? De consciência dos erros, arrependimento e reparação. Eu acho que é isso que a gente tem que sempre pensar. A consciência dos erros. Então, primeiro eu tomo consciência daquilo que eu fiz de errado. E aí, depois, a gente pensar nesse arrependimento, tipo assim, puxa, que chato que eu fiz isso. E tentar reparar, né? Aí, o senhor Wagner chegando, Tá no mudo. eu acho que ele está ainda É. se colocando. Tudo bem, Wagner? Você está no mudo, tá? Só não esquece disso. Agora sim. Tudo bem? Tudo, Wagner. Falamos sobre penas e gozos futuros, lei de causa e consequência, basicamente. Eu vou falar sobre a parábola do credor compassivo, né? Eu acabei não vendo qual era, mas deve ser. Coloquei ele aqui. Pode ficar até tela cheia. Ficou tela cheia? Não. Eu esqueci como eu fiz ele ficar com tela cheia. Peraí. Mas estava dando para ver bem. O Alex que está gravando, tá? Tá. Pronto. Tá me ouvindo aí certinho, né? Sim. Então, vou colocar aqui. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Pronto. A parábola do credor incompassível. Gente, eu estava na reunião aqui, só consegui chegar agora. Desculpa, tá? A parábola do credor incompassível. Então, Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes, né, pecará meu irmão contra mim, que hei de perdoar? Será até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes. 70 vezes 7 vezes. Então, essa é a clássica, né, passagem porque a gente pensa
parar para pensar, a gente pensa que existe um limite, né? Será que não existe um limite de paciência, um limite de perdão? E Jesus deu esse exemplo de que, quando ele fez, é frigorífico, né? No sentido de que, figurado, né? No sentido de que não existe limite. Pensa, uma coisa que eu pensava muito da Igreja Católica, por exemplo, é que se você errar, se você fizer uma vida errada, né? Você vai queimar no fogo do inferno eternamente. Ou seja, você não vai ter perdão nenhum, então totalmente incoerente, né? E aí eu pensei, mas e se eu errar 2 vezes? Aí se eu errar 3? Se eu errar 50 vezes? Então, Jesus e Deus, ele é infinitamente misericordioso com as nossas falhas. Mas também não quer dizer que, porque ele é misericordioso e tudo, que a gente pode ficar errando. Ou seja, não é que a gente pode, mas que Jesus, Deus, quer ver a gente feliz. E para a gente ser feliz, a gente precisa saber fazer a liçãozinha de casa, passar no requisitos, né? Para a gente poder passar para a próxima série. Então, ele vai nos perdoar, vai nos dar a chance. A prova de recuperação é infinita, mas, né, a professora quer que a gente passe de ano, ela não quer que a gente fique o tempo todo lá fazendo a prova de recuperação. Então, é basicamente nessa misericórdia que a gente baseia essa leitura. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, tendo começado a ajustá-lo, trouxeram uma que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo, porém, o servo o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendidos, né? Ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, e que se pagasse a dívida. O servo, pois, prostrando-se, o reverenciaram, dizendo: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. E o Senhor, né, que a gente pode ver ali embaixo, ali, o rei, ali, o cara com as moedas ali na mesa, né? E o Senhor teve compaixão daquele servo, deixou ir e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, porém, aquele servo encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários, e segurando-o, sufocava, dizendo-lhe: paga o que me deves. E este, caindo aos pés, implorava: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso, até que pagasse a dívida. Então, ele primeiro pediu para o rei lá ter paciência com ele, para ele pagar a dívida, e depois, quando alguém estava devendo ele não teve paciência nenhuma, e o cara foi preso até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que se tinha passado, ficaram muitíssimo tristes, e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando, e disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, por que me pediste? Não devia também ter compaixão do teu companheiro como eu de ti? Ele uniu-se o Senhor e o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar seu irmão. Mateus 18, 21, 35. Então, se nós queremos esse perdão infinito da recuperação, que Deus sempre nos dá, que hipocrisia é essa, né? De você não fazer o mesmo para o seu irmão do lado. Se a gente exige de Deus tanta paciência, tanta benevolência com a gente, né? Nós, né? Reconhecemos que nós estamos falhos, cheios de problemas, né? Mas, e nós, né? Não temos essa infinita bondade. Então, ele nos pede que nós possamos ter esse mesmo exemplo com nossos irmãos ao lado. Nesta parábola, mais uma vez, o Mestre Jesus vem nos ensinar as regras do reino do céu, ou seja, da vida futura, que é a consequência da nossa vida terrena. Nela vemos que a justiça de Deus segue o seu curso além da vida nesse planeta, no qual seremos medidos na forma que medimos. Daí a necessidade de fazer ao nosso próximo aquilo que nós desejamos que nos seja feito. Então, claro, né? A gente quer
A gente quer estar lá no reino dos céus, estar lá no céu, lá num lugar gostoso, lá depois que morrer, né? Quer que todo mundo passe um pano quente nos nossos problemas, mas o que vai determinar se a gente vai estar nesse lugar é a forma como a gente trata as pessoas aqui enquanto estamos encarnados, né? Às vezes a gente pode até ter várias falhas e tudo, dar uma minimizada ali, mas o que eles vão mais reparar é como você reagiu aos outros. Uma pessoa tenta parar para pensar. Vamos pensar no nosso trabalho, por exemplo. A gente está reclamando que tem um chefe muito ruim, que nos cobra, que não paga mal, que atrasa o pagamento, que faz um monte de coisa errada, né? E aí você vai chegar lá no mercado, vai comprar, você vai maltratar a moça do caixa, não vai ser educado, né? Aí você chega numa loja e você vai querer desconto pra caramba porque esse serviço seu não vale de nada, né? Vai lá um eletricista fazer um trabalho para você, você quer diminuir o trabalho dele ao menos, acha esse valor aí, né? Não quer valorizar essa mão de obra. E aí você depois reclama que lá no seu serviço o seu chefe está te maltratando. E aí você esquece de parar para pensar de quando você está no poder, vamos dizer assim, quando você não está na situação de superior, no sentido de que você está pagando, as pessoas estão te servindo, você trata elas tão bem quanto elas merecem, quanto você gostaria de ser tratado, né? Então, é uma coisa muito lógica. Quando você... se você quer ter boas pessoas em sua volta, vamos dizer assim, tem que saber como você trata as pessoas que te servem. Se você quer ser bem tratado quando serve alguém, como você trata com alguém que te serve? Então, tem que analisar se a gente está agindo, às vezes, numa hipocrisia nesses detalhes. Se necessitamos de perdão, perdoamos sempre, como o Mestre ensinou a Pedro. E esse perdão não é o perdão de boca apenas, ou aquele que exige a mudança do comportamento alheio. O verdadeiro perdão é aquele que vem do coração, que não guarda mágoa, rancor, nem requer pedido de desculpas. É aquele que é confiante na justiça e na misericórdia do Pai, sabe ser indulgente para com o seu próximo. São essas atitudes que irão nos facultar a adentrar na vida futura melhores do que quando aqui chegamos. A gente entende que existem alguns perdões aí que parecem impossíveis, mas ele é possível, né? E a gente cometeu alguns delitos aí, né, algumas falhas, e queremos que Jesus passe um pano para a gente nessas, né? Dá mais uma chance, a gente não perde mais uma chance sempre. Coisas que a gente até envergonha de ter feito. Então, o seu irmão ali, que está do seu lado, que fez esses mesmos delitos, ele também merece ter mais uma chance. E são coisas que não podem ser falsas, né? Não pode ser da boca para fora, elas têm que ser sinceras e verdadeiras. Não adianta nada você falar da boca para fora e na atitude, nos gestos, tratar ela como se ela fosse uma pessoa que você não perdoa, né? Maltratar a pessoa, mas você fala, não, tá perdoado, mas aí você xinga a pessoa, fala mal, você fica com raiva, com rancor. Então, temos que analisar internamente o que estamos sentindo. Se você ainda está sentindo mal ao falar o nome daquela pessoa, é porque não resolveu o problema. Então, a gente tentar identificar isso, nós temos com algumas pessoas na nossa vida, e tentar realinhar isso porque a gente sabe, né? Rancor, mágoa, todos esses sentimentos aí de falta de perdão, a consequência é doença. Fica aquela coisa preta aqui no nosso coração e ela vai remoendo, remoendo. A gente sabe, né? A psicologia ali manda sinais para as moléculas que elas começam a fazer o quê? Faz um câncer, faz algumas doenças lá, cardiovascular, vários outros problemas por causa dessa falta de perdão. Então, quem se prejudica somos nós mesmos, né? E aí tem a biografia da nossa leitura de hoje.
Tá bom, gente? Vocês conseguiram ouvir direitinho aí, tá? Tudo certo? Sim, o grupo está quieto hoje. Então, tá bom. Posso compartilhar só um negocinho que eu acabei de mandar para vocês no WhatsApp? Beleza? É, Eu coloquei esse texto para vocês, que fala sobre causa e efeito, para quem quiser ler, que fala um pouquinho. Que fala exatamente sobre aquilo que a gente falou na primeira aula, que fala da lei de Newton. Então, ele está bem interessante. Depois ele fala sobre o livro dos Espíritos, a parte que aborda essa questão, no livro do Céu e Inferno, no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese. Então, ele fez um apanhado, eu achei super interessante, sobre vários momentos em que é falado sobre causa e efeito, tá bom? Então, era só para vocês saberem, quem quiser ler depois, ele está curtinho e ele está bem interessante, tá? Tudo bem, então, gente? Ai, no fim, acabamos no horário. Querem falar alguma coisa? Não? Pode falar, Zenaide. Acho que você está no mudo. Oi, Carla. Não, eu ia colocar uma outra mãozinha, eu coloquei essa. Tá tudo. Ah, Eu então tá já bom. tirei minhas dúvidas já. Obrigada. Alguém gostaria de fazer oração de encerramento? Então, vamos lá. Wagner, você faz, então, por favor? Vamos nos concentrar e desejar toda a luz em nossos lares. Que Deus possa nos abençoar. Agradecer toda a paciência, benevolência de vocês estarem aqui concentrados nessa aula. Aprendemos aqui juntos. Possamos estar fortalecidos no perdão para o próximo, nas pessoas mais íntimas da nossa família, do nosso trabalho, das nossas amizades, e possamos ali, mesmo que não seja, mesmo que não consiga tirar todo esse resquício de rancor, que possamos tirar, pelo menos tentar tirar um pouco disso, que só nos faz mal. Tirar um pouco desse peso, para ter uma vida mais leve, mais abençoada, mais iluminada. Que aprendamos a lidar com essa pessoa que às vezes a gente não suporta, às vezes a gente não tolera. Que aprendemos a entender que ela é assim, e que quem está limitado somos nós em não entendermos dela ser assim. Que Deus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Esteja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai do mal, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, boa semana. Alex, obrigada por ter gravado aí, ter Obrigado, ajudado mais uma vez, tá bom? Boa noite, bom fim de semana para todos e até. Até, para vocês também. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado, Tchau. Carla. Obrigado, Wagner. Obrigado, Boa gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Eu vou lá, gente.